Fala galera, o nosso papo aqui hoje em algoritmos é sobre como é que nós vamos codificar em linguagem C. Ou seja, nós vamos pegar os nossos algoritmos e começar a escrevê-los em linguagem C, que é uma linguagem muito poderosa para programadores. Vocês lembram então que a gente tinha ali os nossos algoritmos escritos em Portugal? Tem uma série de vídeos aqui nessa playlist mesmo que a gente estava fazendo assim? Pois é, por quê? O algoritmo em si, ele não é o código-fonte, ele não é o código do nosso programa. O algoritmo é a forma que eu tenho para poder resolver o problema computacionalmente. Agora, quando eu pego o meu algoritmo e escrevo isso, eu estou criando um programa que vai virar um código-fonte, beleza? Fazendo isso em Portugal, tranquilo. É até uma linguagem praticamente parecida com o que a gente usa no dia a dia, beleza? Agora, nós vamos pegar esses algoritmos e escrever de forma que o computador consiga rodar. Beleza? Para isso, nós vamos utilizar linguagem C. E para fazer linguagem C, o que eu indico? Eu indico o Atom, que é um editor de código-fonte, tá? Eu estou deixando um card aqui, um link na descrição desse vídeo, para o vídeo que eu ensino como que você configura o Atom e o compilador no ambiente Windows, tá? Coloquei o Windows 10, mas serve para outros também. Beleza? Tranquilo. Você pode usar o CodeBlocks, não tem problema. Tá? As instruções não mudam, vai mudar só o ambiente. Eu gosto desse porque ele é bem limpo, ele só me dá o que eu preciso. Beleza. Agora, para falar de linguagem C, pessoal, tem algumas coisas que nós precisamos saber primeiro. Quer ver? Ó, primeiro que C é uma linguagem de médio nível. Tá? Assim, médio nível, o que é isso? Nós temos alguns níveis de abstração quando a gente está falando de escrever algoritmos em computação, desde o baixo até o alto. Quando você pega algoritmos que você pode escrever, quando você pega linguagens de programação que você pode escrever lá com botões, com interfaces bem voltadas para o usuário, lá desenvolvimento de aplicativos, por exemplo, você está falando de uma coisa bem alta. Agora, se você pega e vai escrever em assembly, escrevendo em código de máquina quase, ou linguagem de montagem, você está falando de uma coisa bem baixa. Você quer ver um exemplo de linguagem baixa? É só acessar o vídeo que eu estou deixando aqui, ó, o card aqui, o link na descrição, que ele vai te mostrar instruções e assembly dentro de um processador. Agora, C não é nem tão baixa nem tão alta. Apesar de ela ser classificada como alto nível, tem autor, por exemplo, que classifica C como linguagem de médio nível. Beleza? Além disso, C é uma linguagem estruturada. O que é uma linguagem estruturada? Bom, é uma linguagem onde você vai escrever, e aqui eu estou no Atom, por exemplo, a gente ia colocar a nossa função aqui, que nem a gente tinha lá no Portugal a função início, aqui a gente também vai trabalhar com funções. Por exemplo, tem aí a função main, que é a principal, a do nosso código. A gente sempre vai começar com ela. Se eu tirar esses argumentos aqui para ficar um pouco mais claro para vocês, aqui entre a linha 2 e a linha 5, eu estou criando um bloco de código, certo? Do mesmo jeito que eu tenho essa função, eu posso ir criando mais funções, e além de mais funções, mais blocos de código, certo? Instruções que vão me permitir usar blocos de código. Por isso que C é uma linguagem estruturada, não formalmente estruturada em blocos, porque ela não permite ir declarando função dentro de função, mas essa é uma discussão que a gente não precisa ter agora, tá bom? E aí, olhando aí, o C, a gente vai achar que ela é baixa porque ela era inicialmente muito utilizada em programas de sistema operacional, interpretadores, editores, compiladores, sistemas de gerenciamento de banco de dados. Só que ela é tão poderosa que com o tempo os programadores começaram a utilizá-la para poder resolver uma série de problemas, certo? Aí, o que é importante a gente dizer também? C é uma linguagem compilada. Compilada. O que é o processo de compilação? A linguagem, ela pode ser compilada, ela pode ser interpretada. Nós não vamos trabalhar com linguagem interpretada aqui. Mas, por exemplo, a gente vai criar aqui o código-fonte. Essa é a primeira parte. Igual a gente já está criando esse código aqui e vai colocar as instruções. Beleza. Para eu conseguir rodar esse código na minha máquina, eu vou ter que compilar esse código. Compilar esse código significa que eu vou fazer o meu código, que está aqui código-fonte em linguagem C, que é uma linguagem com palavras que eu conheço, ela vai ser transformada daqui a pouco em um código-objeto com código de máquina, escrita em código de máquina, já de forma que o computador vai entender, certo? Depois disso, esse código-objeto que o compilador gerou, ele vai ser linkado com outros códigos-objeto de funções que eu estou utilizando da própria biblioteca. E aí a gente vai ter um código executável no final, que é o código para a gente rodar na máquina.
Beleza? Isso eu vou mostrar daqui a pouco, não vou mostrar a link edição, mas a gente vai ver os dois códigos acontecendo. Tranquilo? E como é que é a forma do programa? É isso que a gente vai ver aqui agora. Ó. Aí eu vou mostrar para vocês, quando a gente está criando aqui esse programa em... Só um minuto. Opa. Aí, quando a gente está criando aqui esse programa em C, então eu vou tirar aqui o int main. O que a gente precisa fazer? Nós vamos lembrar que C é uma linguagem que tem bibliotecas. Como assim bibliotecas? Existe uma série de palavras reservadas. Essas palavras reservadas são palavras que quando eu botar aqui no código, tipo int, tipo for, tipo char, são palavras que eu não posso utilizar essas palavras para outra coisa porque elas já têm uma função específica para o compilador. Por que tem algumas instruções que eu já posso utilizar, tipo scanf, tipo printf, tá vendo? Já são funções pré-definidas, porque eu posso utilizar funções da biblioteca padrão, ou seja, funções da biblioteca de C. Às vezes ela é um arquivo, ela é formada por vários arquivos. Para nós aqui nesse momento não importa. A gente vai ter que aprender a utilizar essas funções, a chamar essas funções. Porque assim, ok, eu posso ter um código só meu, só de coisas que eu escrevi? Até que posso, mas dificilmente eu vou conseguir fazer isso, porque, por exemplo, existe um subsistema de entrada e saída, onde eu preciso entregar dados do teclado, ver dados no monitor, que são funções definidas pela biblioteca padrão de C, certo? Que vem para você utilizar quando você faz uma chamada. Então, como é que a gente vai começar o nosso código? Como é que é a estrutura do nosso código? Existe uma parte aqui, ó, pessoal, que nós vamos incluir, por exemplo, bibliotecas stdio.h. O que é isso? O que é isso? O que é incluir uma biblioteca? A gente está dizendo, olha, todas as funções da biblioteca stdio, que é um arquivo com um monte de código objeto das funções que nós vamos precisar no nosso código, para que daqui a pouco elas sejam conectadas com o código que eu escrever, beleza? Eu vou usar algumas delas, da biblioteca padrão. Por isso que eu digito já aqui na primeira linha e vou incluir a biblioteca stdio.h, que é para eu poder trabalhar com essas funções de entrada e saída. Joia? Então aqui tem uma parte de declaração de bibliotecas. Beleza. Logo depois disso, eu vou precisar declarar a minha função principal. Porque, como eu disse, C é uma linguagem que trabalha com blocos de código. Então ele vai procurando blocos de código. E o primeiro bloco que o código vai rodar, porque na hora de compilar, é a partir desse bloco, da função principal, que o seu código começa a ser montado, beleza? Então a gente vai declarar int main. E aí aqui eu vou dar uma limpada. Olha só. Por quê? O que é isso? Main é a nossa função principal. Main não é uma palavra de C, da biblioteca de C. Mas é bom que você encare como se fosse, tá? Main é o nome da nossa função principal. Bota isso na cabeça e não precisa tirar. É até bom porque tem coisas em computação que a gente pode começar a devanear. Mas e se fosse assim? E se fosse assim? Se fosse diferente, a gente faria diferente. Mas como nós estamos trabalhando com sistemas construídos, nós temos que obedecer às regras aqui. Beleza? E por que é esse int? Esse int é um tipo de dado inteiro, certo? Que nós vamos retornar para o sistema operacional para dizer, olha, ocorreu tudo bem ou não ocorreu tudo bem. Nós vamos dar um retorno para o sistema operacional. Nós vamos nos ater a esses retornos quando eu for falar de função, daqui a alguns vídeos. Por enquanto, o que eu gostaria que vocês soubessem? Que nós precisamos declarar a biblioteca aqui em cima, a que nós formos precisar. Aqui nós vamos precisar só da biblioteca de entrada e saída, que é a stdio. Já pode começar botando em todo o código aí que você for escrever. As outras nós vamos incluir de acordo com a necessidade, com funções que nós formos precisando. E aí eu preciso declarar a minha função principal, beleza? Aqui dentro da função principal, o que nós vamos declarar? Nós vamos declarar variáveis, se nós precisarmos aqui, e logo abaixo nós vamos começar com as nossas instruções, beleza? Tranquilo. Neste caso, eu não vou precisar, por enquanto, de variáveis, beleza? Próximo vídeo a gente já vai começar aí com variáveis e esses tipos de dados. O que eu quero aqui agora? Eu quero utilizar uma instrução que é da biblioteca, a instrução printf. Essa instrução permite que nós imprimamos na tela mensagens, letras, caracteres imprimíveis.
Beleza? Aqui, ó, o que eu vou botar? Eu vou botar hello. Opa, hello world. Aqui, vamos botar hello world. Beleza. Opa, tá errado. Joia. Aí, aqui, ó, porque essas aspas é regra, é o que a gente chama de sintaxe. Para usar a função, eu tenho que usar dessa forma. Então, eu vou usar printf, entre aspas, hello world, aí dentro dos parênteses. Beleza? E aqui no final da linha, ponto e vírgula. Beleza? É esse ponto e vírgula que indica que acabou uma linha. Beleza? Tem que colocar no final de toda linha e praticamente toda a instrução, tá? Vai ter alguns blocos de código aí que vão ser chaves, mas a gente vai vendo. No printf, ponto e vírgula. Beleza. Então, aqui a gente já tem um algoritmo pronto. Porque a gente tem a inclusão da biblioteca lá em cima, a gente tem a declaração da nossa função, a abertura da nossa função principal aqui, e já tem uma instrução. Agora a gente pode rodar. Como é que a gente vai rodar? Aqui, ó, eu vou ensinar para vocês a compilar via CMD, que é como eu mais gosto, certo? Para você aprender como é que utiliza também o CMD, troca de diretório e tudo mais, também tem o vídeo aqui que é sobre a configuração do Atom e como é que utiliza no ambiente CMD. Mas beleza, quando você abre o CMD, se você tiver, provavelmente ele vai estar fora em outra pasta e não aqui o seu código está. Você precisa estar lá, dentro daquela pasta onde o seu código está. Onde está o meu código neste momento? Meu código está na unidade D, e numa pastinha que eu criei que chama códigos, que é esse caminho aqui, tá? Se esse caminho não for exatamente o caminho que você está, e provavelmente não é, você vai digitar cd, certo? E aí o caminho dessa pasta. Aqui, ó, tava dando aquele exemplo ali para vocês. Deixa eu só recapitular aqui, embora esteja no vídeo que eu indiquei lá, que é bastante importante de assistir. Se você não tiver, aqui onde que está no meu computador? Eu coloquei aqui, ó, em dados, códigos. Perfeito. Aqui eu tenho o código helloworld.c, que foi o que eu salvei aqui, é exatamente o que você tem que fazer. Você vai salvar o seu código .c. Beleza? O meu código está aqui salvo .c. Esse aqui é o caminho, ó. Tá vendo? É só copiar aqui, que se eu não tivesse no diretório, vou até mudar de diretório aqui. Mudei de diretório. Como é que eu vou voltar para o diretório? É só digitar cd. Como eu já estou dentro da unidade, vou colar o caminho aqui. Já veio com a unidade, né? Nem precisava. Mas beleza, entendeu? Assim que a gente vai trocando. Qualquer dúvida, dá uma pesquisadinha aí nos comandos do CMD. Mas volta lá no vídeo, que tá explicadinho lá. Tá aqui, então. Olha só. Tá aqui, tá vendo? O helloworld.c. Ele tem que aparecer .c aqui, que é o nosso código fonte. É ele que nós vamos compilar. Então, perceba que eu vou digitar aqui gcc para invocar o compilador. E eu preciso digitar exatamente aquele nome. Só que aqui, se eu der um tab, ele vai completando. helloworld.c. Joia. Hífen O. Perfeito. E eu quero que ele saia para mim. Aqui ele vai sair com um arquivo executável. Beleza? E eu vou dar um tab aqui. Só que eu não quero .c. Aqui eu vou colocar o nome do arquivo que eu quero. E eu quero mesmo o nome do arquivo. E ele vai gerar um .ez. Ó. Gerou um .ez. Tá lá. Significa que a compilação deu certo. Se tivesse alguma coisa errada aqui, por exemplo, vou esquecer esse ponto e vírgula, certo? Eu vou tentar compilar de novo. Ele me disse que tem... Opa! Aí, ele me disse que tem um erro aqui, ó. Erro na linha 4. Tá vendo? Tá escrito aqui pelo CMD. Tem um erro. Um ponto e vírgula é esperado antes do return. Aí ele tá até me mostrando aqui, ó. Ah, tá. Então tem que colocar esse ponto e vírgula aqui. Vamos fazer de novo o processo. Deu certinho. Beleza. Eu vou botar aqui CLS só para limpar a tela. Agora eu já posso rodar. Como é que eu vou rodar? É só eu chamar o arquivo hello world tab.ez e rodar. Hello world. Imprimiu. Nosso primeiro algoritmo. Se eu quiser fazer algumas firulas aqui, por exemplo, eu quiser deixar ele mais bonitinho na tela e tal, por exemplo aqui, ó, eu quero colocar uns símbolos aqui. Ótimo, ficou ótimo.
Vou fazer de novo. Aqui, beleza, vamos ver como é que isso vai ficar. Vou voltar aqui, compilar de novo e rodar. Por que não ficou do jeito que eu queria? Porque eu queria que esses asteriscos tivessem aparecido na linha de cima e na linha de baixo. Ou seja, eu queria uma quebra de linha. Para isso, é só eu vir aqui ó, no printf e colocar um /n. Certo? Então, quando eu coloco um /n, significa que o próximo... Nem vou colocar aqui no final não, quer ver? Vou colocar aqui no início. Um /n aqui. Isso, ótimo. Você já vai ver a diferença. Perceba que eu coloquei um /n só no Hello World. O Hello World já caiu. Tá vendo? Agora falta eu fazer isso na linha de baixo. Ou eu poderia ter feito aqui também, ó. Não tem problema. Quando você coloca /n, significa pega o cursor e leva para a linha de baixo. Quebrou a linha. É uma quebra de linha. Vamos fazer isso agora? Pronto. Agora nós temos o nosso primeiro algoritmo rodando. E se você observar, lá no nosso Explorer, aqui tem tanto o código fonte, quanto o nosso código executável. Esse nosso código executável já está o seu código, utilizando as 3 instruções de printf, né? E o próprio código do printf também, que ele já foi pego lá da biblioteca padrão. Beleza? Então, isso aqui é assim que você cria o código em C, codificando desse jeito, com essa estrutura. No próximo vídeo, então, a gente já vai treinar um pouquinho sobre entrada e saída, utilizando além do printf. Beleza? Bom, então se você está por aqui, aprendeu um pouquinho, curte o vídeo aí, valeu por assistir e até a próxima videoaula.